Amém? Vamos ler Hebreus capítulo 1, capítulo 12, versos 1 ao 3. O texto diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Amém. No final do ano passado, eu e a Lê, a gente fez uma maluquice, a gente se inscreveu num boxe de crossfit. A gente já falou isso aqui algumas vezes, não sei se você já praticou crossfit ou faz crossfit. A gente entendeu que a gente precisava cuidar da nossa saúde e tal. As pessoas falaram, pô, se vocês experimentarem o crossfit, vocês vão se amarrar, vocês vão curtir, vocês vão gostar. Aí a gente fez. E realmente, assim, é muito legal, mas eu acho que o crossfit é feito para você, assim, sentir que você, cara, é um ser humano realmente limitado, que você pode morrer a qualquer momento. Não sei se você já participou, assim, toda a aula de crossfit, ela é dividida em 3 partes. Tem uma primeira parte que é um aquecimento, que todo mundo faz para você começar o exercício e tal. Depois tem uma parte mais técnica, que o professor vai ensinar você como fazer tal movimento, como participar do restante da aula. Aí tem a terceira parte, que é feita para te matar. É feita assim, para você, começar, e aí você às vezes está lá empolgado, você quer tentar fazer e tal. Cara, sério, assim, eu não sei se você já fez, mas quase todas as vezes que eu ia fazer, assim, a sensação que me dava é que realmente eu ia quase morrer. E às vezes, assim, literalmente essa sensação vinha, porque a gente ia, tentava, se matava, e aí o professor explicava, ó, então o exercício que a gente vai fazer agora, vocês vão fazer tanto de agachamento, tanto de jogar a bola para cima, aí vocês vão fazer tanto de não sei o que com tal peso, e vai correr não sei quantos quilômetros, aí você volta e termina, aí você pensa assim, pô, esse é o exercício da semana. Não, você tem que fazer em 12 minutos. Tipo, é um troço meio surreal, assim. Mas tinha um momento que era muito interessante, que acontecia no final desse período de treino mais intenso. Algumas pessoas já eram mais dedicadas e já estavam fazendo crossfit há mais tempo, elas conseguiam terminar o exercício. E às vezes eu estava lá me matando para conseguir, pelo menos tentar fechar dentro do tempo. E essas pessoas que já terminavam, os professores começavam a incentivar, começavam a gritar assim, vai, pô, vai, não para não. Aí você estava já pensando, cara, deixa, eu vou desistir, vou desanimar, estou quase desmaiando aqui. Mas eles começavam realmente a gritar, a torcer, incentivar, vai, você vai conseguir, você vai conseguir. É como se todos ali do boxe, de repente, quisessem que você terminasse aquilo e tivesse êxito naquele exercício. Todo mundo começava realmente a torcer, a estar junto contigo ali, naquele momento. Esse texto que a gente acabou de ler, em Hebreus, ele tem mais ou menos essa ideia. É um texto que encoraja cristãos a perseverarem na caminhada cristã, lembrando que muitos que já conseguiram terminar a corrida proposta, eles terminaram de fato, tiveram êxito e agora eles estão torcendo por nós. É um texto que fala sobre isso. Na verdade, muitos textos na palavra de Deus na Bíblia fazem isso, incentivam a perseverança. Quando você lê o Novo Testamento, você vai perceber que a palavra de Deus, ela está recheada de textos que encorajam os cristãos a perseverarem na vida cristã. Você vai ver que Jesus nos exorta a perseverar lá nos evangelhos. Você pode ver isso em Marcos, em Mateus. Paulo exorta a gente a perseverar nas cartas às igrejas e nas cartas pastorais. Você vai ver que o autor de Hebreus, em outros momentos da carta aos Hebreus, incentiva os cristãos a perseverarem. Tiago incentiva os cristãos a perseverarem. Pedro, Judas, João, todos esses exortam a gente em algum momento a perseverar. Todos os autores do Novo Testamento, ao serem inspirados pelo Espírito Santo, chamam a atenção ao fato da necessidade da gente viver em perseverança, enquanto a gente vive a vida que Deus chamou a gente para viver.
Não é à toa que existe uma doutrina bíblica chamada de doutrina da perseverança dos santos. Mas existe aqui algo que a gente precisa entender a respeito da doutrina da perseverança. O importante teólogo chamado Luiz Berkhoff, ele define perseverança como a contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça, iniciada no coração, tem prosseguimento e se completa. E ele vai dizer o seguinte: os crentes continuam de pé até o fim, porque Deus nunca abandona a sua obra. Isso é tão maravilhoso que essa doutrina também é chamada de segurança eterna. Em essência, ela ensina para a gente que se alguém possui a fé verdadeira, essa pessoa nunca vai perder essa fé verdadeira, essa fé salvadora. E se perder é porque nunca teve essa fé real que o próprio Deus coloca no nosso coração. A primeira carta de João, no capítulo 2, verso 19, o apóstolo escreve: eles, alguns cristãos que teoricamente apostataram da fé, diz que eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. E ele vai dizer: o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. A doutrina da perseverança dos santos, ela não se baseia na nossa capacidade de perseverar, na força do nosso braço. Ela não vai dizer que você tem uma força dentro de você que vai te ajudar na sua caminhada, mas ela se baseia na promessa de Deus de preservar o nosso coração, de guardar a nossa alma enquanto a gente caminha. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no primeiro capítulo, verso 6, ele diz o seguinte: eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, é pela graça, e somente pela graça, que os cristãos são chamados a perseverar e conseguem perseverar. Deus termina a sua obra, aquilo que Ele começou. Ele dá para a gente o Espírito Santo. Ele dá o Espírito a todo cristão, como uma promessa, como uma garantia de que Ele vai terminar aquilo que Ele começou. Eu estou falando isso tudo por quê? Porque perseverar faz parte da vida cristã, faz parte da nossa caminhada. E é possível a gente perseverar, porque Deus, pela sua graça, ajuda a gente nessa tarefa. Se eu e você quisermos viver vidas inabaláveis, a gente precisa aprender a perseverar, mas a gente precisa aprender a fazer isso confiando nas promessas de Deus, que sempre vai nos ajudar. Eu sei que perseverar em situações que são difíceis, mas são teoricamente não tão difíceis, em situações que apresentam ali para a gente uma dificuldade talvez pequena, a gente até consiga. Mas a gente às vezes percebe que a gente está em momentos da vida que parece que é quase que não dá para aguentar aquilo que a gente está vivendo. A gente perseverar em momentos que são muito difíceis mesmo para a gente, é muito complicado, é muito difícil. A gente tem às vezes a sensação de que a gente não vai conseguir. Pensa num momento da sua vida em que você perde alguém muito querido, algum familiar, algum amigo próximo. Pensa no momento em que você talvez perca alguma coisa de valor, de algum valor especial para você. Nesses momentos é muito difícil a gente pensar em perseverar, a gente lembrar que Deus vai ajudar a gente a passar por essas situações. Então, o correto entendimento daquilo que era para ser a vida e do que a vida se tornou a partir da queda, vai ajudar a gente a entender como as coisas funcionam e vai ajudar a gente a passar por esses momentos com uma maior maturidade. Quando a gente lê a palavra, ela vai ensinar para a gente que Deus criou todas as coisas em perfeita harmonia, e Ele criou o ser humano para viver e se relacionar com Ele, mas a queda aconteceu, rebelião, desobediência contra a ordem do Criador, uma ordem que era perfeita, que era santa. A queda foi tão grave que teve consequências muito profundas para o ser humano. Consequências tão profundas que a gente vai perceber que ela afetou o ser humano em 4 principais dimensões.
Ela afetou o ser humano numa dimensão espiritual, numa dimensão sociológica, numa dimensão psicológica e até mesmo numa dimensão ecológica. Quando a gente percebe o estrago que a queda fez no ser humano, na criação perfeita de Deus, a gente vai perceber que o relacionamento com Deus foi rompido. O relacionamento com o próximo foi rompido. A partir daí, o ser humano virou alguém totalmente egoísta, egocêntrico. O relacionamento consigo mesmo foi rompido. A gente vai perceber que vários problemas psicológicos que a gente tem, a vergonha, a culpa, várias coisas que a gente passa hoje nos nossos dias, são decorrentes da queda. E também o relacionamento com a criação foi rompido. A gente vai perceber que toda a criação foi afetada pela corrupção do pecado em todos os níveis. Mas o que é impressionante é que Deus já tinha um plano de redenção. Por isso Jesus vem. Ele vem em forma humana. Ele é o Filho de Deus. Ele é quem tira o pecado do mundo. E tudo isso ajuda a gente a entender que o mal existe no nosso mundo, no nosso tempo, ainda que a gente tenha certeza, que a gente saiba que no fim o bem vai vencer, no fim Jesus vai triunfar. Mas enquanto a gente vive nesse mundo caído, a gente vai estar sujeito à maldade, a gente vai estar sujeito à corrupção, a gente vai estar sujeito à sujeira, a gente vai estar sujeito às distorções, às depravações que a gente enxerga com os nossos próprios olhos. Ainda que a gente tenha acesso a todos os benefícios imensuráveis da regeneração no nosso coração, ainda que a gente tenha acesso aos benefícios do perdão dos nossos pecados, da salvação em Cristo, eu e você não estamos imunes às dificuldades, nem às tribulações, nem às lutas. Ninguém está. Ninguém está imune a isso. E a palavra nunca negou isso para a gente. Pelo contrário, a palavra do nosso Deus é quem oferece para a gente a melhor cosmovisão a respeito daquilo que a gente vê no nosso tempo. Como que você explica para alguém que, nesse tempo de hoje, com toda a tecnologia que o homem foi capaz de construir, com todo o desenvolvimento, com todos os avanços sociais e econômicos, ainda existe tanta maldade, ainda existe tanta violência, ainda existe tanta corrupção, ainda existe tanto egoísmo, ainda existe tanto adultério, ainda existe tantos problemas de relacionamentos, de guerras, de brigas. Essas coisas só acontecem porque o pecado entrou no mundo. Até mesmo os filhos de Deus continuam sofrendo as consequências terríveis do pecado. Por isso a palavra não vai ensinar a gente a como se livrar das preocupações, mas ela vai nos ensinar a como lidar com essas preocupações. Como que a gente lida com essas coisas que acontecem com a gente, que às vezes são tão inesperadas e tão ruins. A gente não queria que acontecesse isso com a nossa vida. Hudson Taylor, um importante missionário inglês que atuou na China no século XIX, ele disse certa vez, e eu falei isso aqui no sábado passado, pregando aqui no Gol: aprender o que Deus quer nos ensinar em meio à dificuldade é mais importante do que sair dela. Isso é maturidade espiritual. E a gente vai para o texto que a gente leu, e o autor nos exorta, nos 2 primeiros versos: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Querido, ainda que a gente esteja sujeito a toda dificuldade decorrente do pecado, eu e você somos chamados a viver uma vida perseverante, independente de qualquer circunstância. Como o tema da conferência que a gente tem falado aqui, a gente é chamado a viver uma vida inabalável. E a boa notícia é que isso é possível para mim e para você. O livro de Hebreus, ele está escrito num contexto em que ele procura demonstrar e relembrar a superioridade de Jesus e da nova aliança a tudo o que veio antes. A antiga aliança, as leis que tinham sido dadas para o povo de Deus. Se você parar para pensar, existia uma grande tradição de muito tempo, 1500 anos. O povo judeu tinha recebido mesmo palavras do próprio Deus, desde o seu pai Abraão, e
E essas tradições foram passadas oralmente, de geração em geração. E depois Deus dá as leis para Moisés no deserto. E aí a gente percebe que esse povo é um povo cheio de costumes, cheio de leis, cheio de rituais. E aí vem Jesus. E é uma ruptura muito brusca para tudo isso. O livro de Hebreus é pensado para isso, para trazer mesmo argumentos teológicos para mostrar, olha, tudo isso que está sendo ensinado agora pelos apóstolos, a respeito agora de Jesus, Ele é o Cristo, a gente pode acreditar, não existe mais a necessidade desses ritos. Gente, 1500 anos é muito tempo, é muita tradição. Pensa só, o nosso país ele tem 500 anos de vida. Eu já falei isso aqui algumas vezes também, para a gente tentar ter uma noção de tempo aqui. Há algum tempo atrás, quando eu estava estudando português, na época do meu vestibular, um professor nosso mostrou um texto de 200 anos atrás. Em 200 anos, parecia que era uma outra linguagem, era um outro português. Tantas coisas já mudaram na nossa língua. Você imagina 1500 anos de tradição, de coisas sendo ensinadas, passadas de pai para filho, de pai para filho, de família para família. O povo estava com isso já arraigado no coração, o povo já estava certo que era para continuar vivendo assim. De repente vem o Cristo, o Messias esperado, mas calma aí, agora então eu não preciso continuar com esses costumes, com essas leis. É uma ruptura muito forte, muito grande. Então o autor de Hebreus, ele vai fazer uma série de exposições do Antigo Testamento para provar que Jesus era esse Cristo esperado. E ele vai provar ao longo de toda a carta que a antiga aliança era apenas uma sombra do que estava sendo iniciado em Jesus. Ela tinha sim o seu valor, ela não era para ser descartada completamente, mas ela era uma sombra, ela só apontava para o Messias esperado, que era esse Jesus. Ele é o Cristo agora que encarnou, morreu e ressuscitou por cada um de nós. Você vai ler, por exemplo, que o tom da carta já está escrito nos primeiros versos. Assim que você abre o livro de Hebreus, no primeiro capítulo, os 3 primeiros versos, o autor vai dizer: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Apesar daqueles cristãos judeus que receberam a carta crerem nisso, eles estavam nesse momento sendo tentados a abandonar o verdadeiro evangelho. Eles passavam por perseguições muito intensas nesse início da igreja cristã. Eles também tinham diversas dúvidas com relação a essa questão da tradição judaica no seu meio. Mas eles também já tinham passado por provações em que eles tinham demonstrado vidas inabaláveis. O próprio autor de Hebreus vai dizer isso. Depois você pode ler no capítulo 10 da sua Bíblia, o livro de Hebreus. Eles já tinham suportado muita perseguição por amor a Jesus. Eles não eram novatos na fé. Mas agora que o autor está relembrando quem Jesus é, ele está precisando demonstrar a superioridade de Jesus, a suficiência de Cristo, a tudo que pudesse tirar o foco desses irmãos da fé verdadeira. Então o autor vai relembrar aqui quem Jesus é. Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele é o Criador, foi por meio dele que Deus fez todo o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é a expressão exata do ser de Deus, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele é o nosso Salvador, Ele é quem purifica os nossos pecados, Ele é Senhor exaltado, Ele agora está à direita da majestade nas alturas. E o autor vai continuar trazendo vários e vários argumentos para confirmar a superioridade de Jesus. E ele vai dizendo em um determinado momento que tudo isso é para que a gente possa se aproximar do trono da graça. A gente agora pode se aproximar de um Deus que é totalmente santo, que é totalmente perfeito. E aí o autor vai ensinar para a gente a necessidade da fé, e da fé somente. Por isso o autor de Hebreus vai fazer uma explicação do que é fé lá no capítulo 11. E aí depois ele vai dar para a gente uma lista de pessoas que, pela fé, ainda que elas tivessem vivido na época do Antigo Testamento, cumpriram o propósito de Deus nas suas vidas. E aí vem o trecho que a gente leu aqui essa noite. Ele é uma aplicação prática de tudo que vinha sendo dito até então. Aqui o autor vai defender
que Jesus é quem coloca essa fé no nosso coração, Ele que é o autor, e Jesus é quem vai continuar mantendo essa fé e vai completar essa fé, Ele que é o consumador dessa fé. E é por isso que nós somos capazes de viver em perseverança na direção do nosso Salvador, na direção de Jesus Cristo. Se toda a carta está sendo escrita para defender a superioridade de Jesus sobre a antiga aliança, sobre a antiga ordem, sobre todo aquele conjunto de leis e rituais, mostrando a excelência e a suficiência de Jesus sobre todas as coisas. Agora aqui, a ideia é mostrar que nós somos chamados a viver uma vida superior, uma vida que é vivida em perseverança, mas é uma perseverança colocada e depositada em Jesus. Ele é quem vai manter a nossa fé, Ele é quem vai manter a nossa vida dentro de si, Ele é que vai completar a sua obra no nosso coração, e essa sim é uma vida inabalável. E eu queria então destacar duas coisas desse trecho que a gente leu aqui. O chamado a perseverar para todos nós, e depois a gente vai ver que o chamado a perseverar só é possível por causa de Jesus. Então, em primeiro lugar, o chamado a perseverar é para todos nós. Você que está aqui sentado agora, me ouvindo, você faz parte disso. Nos 2 primeiros versos que a gente leu, o autor diz: uma vez que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nesse trecho aqui, eu queria que você prestasse atenção em 3 coisas. Primeiro, que a gente está rodeado por testemunhas. Segundo, que existem coisas que podem nos atrapalhar no caminho. Só que a gente também, em terceiro, pode olhar para um exemplo perfeito de perseverança, que vai nos ajudar a ter a fé que a gente precisa. Então, em primeiro lugar, a gente está rodeado por testemunhas, por isso a gente tem em quem nos espelhar. Quem são essas testemunhas que o autor de Hebreus está escrevendo aqui? São homens e mulheres de Deus, que o próprio autor listou como exemplos de fé no capítulo anterior, no capítulo 11. Foram pessoas de Deus, que viveram vidas tão marcantes que o próprio autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 38, vai dizer sobre eles: o mundo não era digno deles. Isso é maravilhoso para a gente precisa lembrar desses exemplos. Muitos homens e mulheres de Deus vieram antes de nós e viveram vidas inabaláveis. Muitos antes de nós deram a própria vida pelo Evangelho. Muitos desejaram viver pelo reino muito mais do que por si próprios. Muitos preferiram perder a sua própria vida nesse mundo porque sabiam que aquilo que estava guardado para eles era eterno e tinha um valor muito superior ao valor de qualquer coisa nesse mundo. Muitos antes de nós amaram Jesus de todo o coração e estiveram dispostos a fazer qualquer coisa pela glória dele e pelo seu reino. Muitos cristãos vieram antes de nós e viveram vidas assim. Mas agora é a nossa vez de viver e seguir na direção de Jesus dessa forma. Já que a gente tem tantas testemunhas, tantas pessoas que viveram vidas assim, vidas exemplares para a gente sabe que a gente também pode viver dessa forma, mantendo a nossa fé em Jesus, o nosso Deus. E para isso a gente precisa se livrar de tudo que nos atrapalha e de qualquer pecado no nosso caminho. E a gente vai para esse segundo momento. Existem coisas que vão tentar atrapalhar a gente nesse caminho. Perseverar é lutar contra essas coisas que nos atrapalham, contra o pecado. E eu acho que, entender que a gente precisa se afastar dos pecados é uma coisa mais fácil da gente entender. A gente fala sobre isso aqui muitas vezes, em muitas pregações aqui nesse púlpito. Mas talvez a questão seja entender que existem outras coisas que vão atrapalhar a gente sem que sejam necessariamente um pecado do nosso coração. Muitas vezes, o que tem maior poder de afastar a gente de Jesus e da eternidade acontece em momentos de bonança.
Há um tempo atrás, Marcão pregou aqui sobre as adversidades da vida. E numa das aplicações, ele falou o seguinte: quando o dia da aflição chegar, confie e descanse em Jesus. A gente é chamado a confiar em Jesus. Quando a gente está passando por dificuldades, quando a gente está passando por dias difíceis, quando a gente está se sentindo num deserto. Mas também existe um outro lado da vida que a gente precisa estar atento. O nosso desafio talvez seja maior quando tudo está indo bem, ou até quando tudo está maravilhoso. Quando você finalmente conquistou aquela posição no seu emprego, quando você finalmente conseguiu achar a mulher ou o homem dos seus sonhos, quando você conseguiu realmente alcançar aquilo que você sempre desejou em toda a sua vida. Porque quando a gente está mal, às vezes a única coisa que a gente tem é Jesus mesmo. A gente não tem mais o que fazer, a gente já tentou todas as coisas. A gente corre para Jesus, a gente se ajoelha, a gente chora, a gente derrama a nossa alma na sua presença. Mas quando tudo vai bem, às vezes a sensação que dá é que a gente não precisa tanto de Jesus assim. Nessa conferência do Atos 29 que a gente teve essa semana, um dos preletores era o Francisco Benfeld, aquele pastor que pregou aqui no domingo passado. E ele contou uma situação que ele viveu em um determinado momento da sua vida. Ele contou que uma pessoa mais velha da sua igreja, uma pessoa mais experiente, perguntou para ele de verdade, botou a mão assim no ombro dele e perguntou como que ele estava. Como que você está? E o Francisco, cheio de coisa, fazendo, se virou para ele e falou: cara, eu estou muito ocupado, eu tenho feito muita coisa. E essa pessoa mais experiente se virou para ele e falou: se Satanás não puder te parar, ele vai tentar te distrair. Porque é assim que acontece muitas vezes. Existem coisas na nossa vida que nos atrapalham. E às vezes, elas até parecem coisas boas. Elas parecem coisas lícitas. Mas na maioria dos casos, são essas coisas que impedem a gente de correr com perseverança a corrida proposta, tendo os olhos voltados para Jesus, que é o nosso autor e é o nosso consumador, o autor e consumador da nossa fé. E a gente vai para esse terceiro ponto, que em comparação a isso, a gente tem um exemplo perfeito de perseverança que ajuda a gente a ter a fé que a gente precisa. O autor de Hebreus, ele está mostrando aqui para a gente um contraste que a gente enfrenta frequentemente na nossa vida. Ou a gente perde tempo com coisas que nos afastam e com pecados no nosso coração, ou a gente vai olhar para Jesus e vai viver essa vida perseverante, olhando para o alvo das nossas vidas. Para a gente ter êxito em perseverar no caminho, o segredo é olhar para Jesus. Vocês lembram da doutrina da perseverança dos santos que a gente acabou de falar aqui? Não é que a gente vai ter força para perseverar até o fim, não é que a gente tem algo dentro da gente, não é que a gente vai lutar com a força do nosso braço, é que, como Paulo escreve aos Filipenses, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. E repara que aqui o autor de Hebreus, nesse trecho que a gente está lendo de Hebreus, ele dá para a gente uma informação que é valiosíssima e que faz toda a diferença para a nossa vida. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. A ideia é a gente olhar para Jesus confiando naquilo que Ele fez por nós. É depositar a nossa esperança nele, porque Ele é quem nos ajuda a ter uma fé inabalável enquanto a gente persevera. E isso leva a gente para a segunda lição que eu quero destacar aqui nesse momento. O chamado a perseverar é possível por causa de Jesus. Queridos, às vezes vai ser difícil, mas é possível, e é possível por causa de Jesus. Nos versos 2 e 3 o autor vai escrever: Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E ele vai tentar trazer à nossa memória: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A gente precisa ver duas coisas aqui nesse trecho que a gente acabou de ler. Jesus suportou a cruz por nós, e em segundo isso é o que vai ajudar a gente a não se cansar e a não desanimar na caminhada.
Jesus suportou a cruz por nós. Jesus, sendo Deus, Ele sofreu aquilo que eu e você deveríamos sofrer, e Ele tornou possível nós vivermos vidas inabaláveis. Como a gente acabou de falar, o segredo para a gente viver uma vida perseverante é olhar para Jesus. Depois do autor fazer toda a defesa a respeito da superioridade de Jesus em relação à antiga aliança, ele agora vai ensinar a gente a ter fé em Jesus, para a gente se aproximar da presença santa de Deus, e por isso ele vai fazer toda uma explanação a respeito da necessidade da fé. Ele vai falar sobre o que significa fé, como que nós devemos usar a fé, quem foram os exemplos do Antigo Testamento que por meio da fé viveram uma vida agradável a Deus. Então o autor vai começar esse trecho que a gente leu. Portanto, agora que a gente tem tantas testemunhas que viveram, que comprovaram isso que eu estou acabando de escrever para vocês, que eu estou acabando de defender aqui, que comprovam aquilo que eu estou falando, vamos então correr com perseverança essa corrida proposta, vamos olhar para Jesus. Com base na fé que a gente pode ter nele, e somente nele, a gente pode viver uma vida assim. E você sabe por que isso é possível? Porque ele suportou a cruz. Jesus suportou a cruz. E o autor vai falar uma coisa aqui que para mim é muito impressionante. Ele fez isso com alegria. Você consegue imaginar o que é você suportar uma cruz e você sentir alegria? Ele fez isso por mim e por você. Esse é o Salvador que a gente tem, esse é o Deus que a gente serve. E depois ele se assentou à direita de Deus, ele foi totalmente exaltado. Esse é o nosso Deus. Queridos, é possível perseverar por causa de Jesus. E ter isso em mente é o que vai ajudar a gente a não se cansar, nem desanimar. A palavra vai ensinar a gente a vencer qualquer cansaço na caminhada, qualquer desânimo que a gente possa ter, quando a gente se lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Lembrem aquilo que eu falei um pouco antes a respeito da carta aos Hebreus. Os irmãos que receberam essa carta, eles estavam passando por perseguições, por algumas dúvidas a respeito das tradições judaicas. O autor aqui agora está querendo trazer para o coração desses irmãos de volta para aquilo que realmente importa. Talvez esses irmãos tenham esquecido aquilo que eles tinham aprendido, a razão da sua fé. E ele vai fazer isso trazendo à memória a entrega de Jesus, o que Jesus fez. Jesus suportou a cruz e ele fez com alegria por amor a cada um de nós. E o autor vai escrever: pensem bem nesse que suportou tal oposição dos pecadores sobre si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Sabe quando você está com preguiça de fazer alguma coisa? Você quer ficar quieto na sua, mas aí de repente alguém do seu lado começa a fazer, e aí você se sente meio constrangido. Pô, como é que eu vou ficar aqui relaxadão e alguém está fazendo alguma coisa? Isso acontece muito em churrasco, assim. Às vezes faz um churrasco lá na casa do meu pai, e aí pô, termina aquela bagunça, um monte de louça, e a gente fica, pô, agora quem vai lavar? E de repente alguém começa a lavar a louça, começa a fazer aquilo, e você, pô, tem que ajudar, né? Apesar de eu nunca ter feito isso. Eu nunca fiz isso. Mas eu já vi pessoas fazendo, porque se sentiram constrangidas. E esse exemplo é maravilhoso para isso. Mas eu já fiquei constrangido em outros momentos. Acreditem. E aí, de repente, esse constrangimento te impulsiona a fazer uma coisa que você não queria inicialmente. É mais ou menos isso que o autor aqui está falando. Pensem bem em Jesus, ele suportou tanta coisa por amor a nós, para que vocês sigam perseverantes, para que vocês consigam viver sem se cansar e sem desanimar. Não esquece do que Jesus fez por você, não. A caminhada está difícil, a perseguição está apertando, mas não se esqueça do que Jesus fez por você, por amor. Não se esqueça da entrega dele naquela cruz, pela sua vida, o quanto que ele te ama, o quanto que ele se importa com você, o quanto que ele quer ver o bem da sua família. Pensem bem, não se esqueçam disso, nem um dia sequer. Isso é maravilhoso demais. Queridos, o chamado a perseverar é para todos nós,
Mas o chamado a perseverar é possível, e é possível por causa de Jesus. Diante disso, eu queria trazer uma única aplicação para a nossa vida aqui nesse momento. Como a gente está falando aqui o tempo inteiro, uma vida inabalável só é possível em Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, acredite nisso de verdade e viva essa vida. Acredite nisso com todo o seu coração e a partir de agora viva essa vida. Como a gente falou aqui, muitos antes de nós tiveram êxito porque creram no Messias que viria, e ao longo da história da igreja, muitos deram a própria vida pela fé no Cristo revelado. Como a gente falou aqui, nesse momento, Jesus pagou o preço que eu e você não tínhamos condições nenhuma de pagar. Ele é quem inicia, Ele é quem fortalece e completa a nossa fé. Nele a gente é capaz de viver uma vida santa, sem que nada nos atrapalhe. Em Jesus você consegue sim lutar contra todo o pecado, você consegue sim abandonar tudo aquilo que tem te atrapalhado na caminhada. O nosso cansaço, o nosso desânimo, eles podem ser vencidos quando a gente se lembrar do que Jesus fez por nós. Então, meu querido, a gente pode e deve viver vidas que não se abalam por nenhuma circunstância, por nenhum problema, por nenhuma dificuldade, por nenhuma frustração. Se tudo que está sendo falado aqui nesse momento é verdadeiro, e se a gente crê nisso de verdade, nada impede a gente de viver na direção do nosso Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nada lá no seu trabalho vai te impedir de viver essa vida. Nada no seu casamento vai te impedir de viver essa vida. Nada em nenhuma circunstância, por mais difícil que pareça, por mais difícil que seja, e a gente é chamado a viver essa vida. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu lembro a primeira vez que eu corri uma meia maratona. Meia maratona é uma corrida que tem 21 quilômetros de distância. A gente fica um tempo se preparando. A gente fica cheio de ânimo, a gente quer completar aquilo. Até então eu nunca tinha completado toda essa distância, parecia uma coisa enorme para mim. Mas a gente treina, a gente se prepara. E no dia da corrida a gente chega para correr. E a sensação que a gente tem de tanto ânimo é que a gente consegue correr até 100 quilômetros se deixarem. Vai começar aquilo que durante tanto tempo eu me preparei. E a gente começa animado, a gente começa empolgado. Vem o primeiro quilômetro, vem o segundo quilômetro. E aí as coisas vão passando e o tempo vai passando. E com o tempo a gente já começa a ficar mais cansado. E depois de mais algum tempo, algumas partes do corpo já começam a doer. Quando chega mais ou menos assim no quilômetro 18, a sensação é que você não vai mais conseguir se mexer. Todo o teu corpo já está doendo. E aí você já começa a pensar, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui fazer uma loucura dessa? Mas aí de repente a gente pensa, cara, eu já corri isso aqui tudo. Tudo está doendo, não tem uma parte do corpo que não esteja doendo. Mas poxa, agora só faltam 3. Falta tão pouquinho. E a gente começa a lembrar disso e a pensar, pô, eu vou chegar e vai ser tão legal. Poxa, eu vou conseguir completar aquilo que eu tinha me dedicado mesmo para fazer, então vamos embora. Mesmo sem aguentar, vamos embora. A corrida que é proposta para cada um de nós é muito mais gloriosa, é muito mais excelente, é muito mais maravilhosa. E no fim dessa corrida proposta a cada um de nós, Jesus vai estar lá de braços abertos esperando cada um de nós. E isso é maravilhoso demais. Ainda que a gente enfrente dificuldades pequenas diante dele, continua valendo a pena. Muitos antes de nós correram, terminaram, foram vitoriosos, e não porque eles eram fortes, não porque eles eram bons o suficiente, mas porque eles creram, agora é a nossa vez.
Jesus deu a vida por cada um de nós, para que a gente tivesse uma fé forte, para que a gente vencesse todo o pecado, para que a gente abandonasse qualquer coisa que pudesse nos atrapalhar. Jesus, com alegria, suportou a cruz. Quando você se sentir cansado, quando você se sentir desanimado, sobrecarregado, quando você pensar em desistir, quando tudo estiver doendo, lembre-se da cruz. Lembre-se da cruz. Querido, foi por você, foi por mim, foi por cada um de nós. Deus tem algo para fazer na sua vida. Ele tem um propósito dele para cada um de nós. Vidas inabaláveis são vidas que perseveram até o fim, na força que vem do nosso Salvador, não na nossa própria força. E a cruz tornou isso possível a nós, que a gente consiga viver assim todos os nossos dias aqui nesse mundo, amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado pela Tua palavra que ensina a gente a viver dessa forma, que traz esperança para o nosso coração e que dá para a gente aquilo que a gente nunca conseguiria obter, Senhor, por nosso próprio esforço ou por qualquer mérito, Deus. Obrigado, Jesus, porque você deu a própria vida naquela cruz, você suportou algo que nós nunca seríamos capazes. Obrigado porque você fez isso com alegria por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque a gente pode crer nessa verdade, Senhor, e ela que vai nos ajudar a viver dessa forma e a caminhar até o fim, olhando para você, Jesus. Você é o nosso alvo, você é o Deus a quem a gente quer servir todos os nossos dias nesse mundo, Senhor. Ajuda a gente a viver vidas assim, que perseveram até o fim, que entendem que toda a nossa força está no Senhor, toda a nossa vida está no Senhor. Renova os nossos corações ainda aqui, Senhor, nesse tempo de conferência, em tudo que a gente vai ver ainda aqui, Senhor, ao longo desse dia e amanhã também, Senhor. Fala profundamente ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.